Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Me chamo Sebastião. Esse relato me foi contado por meu pai Tenório. E segundo ele, isso aconteceu durante sua juventude no Ceará, na região do Sertão. Eu morava com meus pais e mais 3 irmãos menores. Éramos bem pobres e sobrevivíamos cultivando o que a terra árida permitia. A seca era impiedosa. Passávamos meses sem ver uma gota de chuva. A água era muito escassa e cada dia respirando era uma bênção. Meu pai fazia de tudo para nos prover alimento, mas mesmo assim passávamos dificuldades. Tínhamos uma pequena criação de galinhas e cabritas, que eram mais valiosas para nós do que ouro. Não foram poucas as vezes em que os ovos e o leite saciaram nossa fome. Naquele ano, eu tinha completado 15 anos. Eu ajudava meu pai em tudo que era possível. Mesmo jovem, eu tinha noção do tamanho do fardo que ele carregava. O trabalho começava ainda de madrugada. Nossa água vinha de uma cacimba que ficava a umas 3 léguas de nossa casa. Também tínhamos um jumento, que nos auxiliava em carregar os carotes de água. Como era muito peso para o pobre animal carregar, sempre íamos a pé durante aquele percurso. Certo dia, ainda de madrugada, eu comecei a passar mal. Estava com muita febre. Então meu pai disse para que eu ficasse deitado, me recuperando, e que ele iria sozinho buscar água. Eu adormeci e me acordei com a chegada de meu pai. Ele parecia estar assustado, e eu nunca tinha visto ele assim. Ele estava sentado na mesa conversando com a minha mãe, e eu fiquei só escutando o que ele dizia. Maria, logo que eu saí daqui de casa e cheguei na primeira encruzilhada, nosso jumento empacou. Depois eu escutei uns barulhos muito altos vindo pela estrada mais à frente. Parecia um bicho berrando, e eu não sei o que era. Como eu estava muito longe e ainda estava escuro, não deu para ver, mas aqueles berros eram muito feios. Minha mãe se benzeu e disse que poderia ser alguma assombração, e pediu que meu pai tomasse mais cuidado quando saísse de madrugada. Eles não sabiam que eu estava ouvindo aquela conversa, e o assunto se encerrou ali. Alguns dias tinham se passado, e acordamos com um barulho vindo do galinheiro. Meu pai se levantou rápido e foi correndo até lá para ver o que era. Só que quando chegou lá, não viu nada de diferente. No dia seguinte, eu estava melhor. Eu soltei os animais e estava os alimentando. De repente, meu pai se pôs de pé e disse que estava faltando 2 galinhas. Como não tínhamos muitas, era fácil de perceber quando alguma faltava. Ficamos tentando entender aonde os animais tinham ido parar. Procuramos ao redor do terreno, mas não achamos. Verificamos o galinheiro e estava tudo em ordem. E naquele momento ficamos sem respostas. E no decorrer de várias semanas, aquilo foi se repetindo. As galinhas sumiam, e logo já estávamos com quase nada. Se aquilo continuasse, íamos perder tudo e passar fome. Meu pai então decidiu fazer uma tocaia durante a noite, para descobrir o que estava acontecendo. Assim que escureceu, meu pai ficou em cima de uma árvore que tinha próximo ao galinheiro. De madrugada, me acordei com o barulho de meu pai batendo na porta. Minha mãe levantou muito assustada e abriu. Ele entrou e fechou tudo novamente. Minha mãe o indagava sobre o que tinha acontecido. Ele estava pálido e ofegante. Assim que se acalmou, ele falou para minha mãe: Maria, as porteiras do inferno foram abertas. A minha mãe falou: Credo, homem, por que tu tá falando isso? E ele respondeu: Porque o que eu acabei de ver só pode ter sido próprio coisa ruim. Ele contou que estava em cima da árvore e viu quando um bicho muito grande estava vindo pelo lado do terreno. Até que aquilo se aproximou, ficou em pé e pulou a cerca. Ele entrou no galinheiro silenciosamente, abrindo a porta como uma pessoa. Ficou lá por algum tempo e saiu com uma das galinhas na boca. Quando aquilo foi embora, meu pai desceu da árvore e foi para dentro de casa. Minha mãe começou a chorar,
temendo pelas nossas vidas. Mas meu pai disse que ia resolver a situação. Minha mãe perguntou como ele ia fazer isso, já que não tínhamos nenhuma arma. Foi então que meu pai decidiu que ia fazer uma armadilha. Já que aquele bicho estava tão acostumado a entrar no nosso galinheiro, meu pai decidiu que ia cavar um buraco bem na entrada do galinheiro, só que pelo lado de dentro. E como a terra era fofa, seja o que for, não ia sair dali com tanta facilidade. Quando amanheceu, meu pai me chamou e começamos a cavar. Ficamos cavando o dia inteiro. Quando a tarde chegou, o buraco estava bem profundo. E para cobrir, meu pai usou um tapete de palha. E esperamos o anoitecer. Já era quase meia-noite. Aquele bicho estava tão acostumado e, como meu pai previu, foi na noite seguinte de novo atacar o nosso galinheiro. Ouvimos um barulho muito alto, seguido de gritos muito feios, vindos do galinheiro. A armadilha tinha funcionado e pegamos o bicho. Meu pai acendeu um lampião e fomos todos correndo até lá ver o que era aquilo. Assim que meu pai iluminou dentro do buraco, eu quase morri de susto. Nunca tinha visto nada como aquilo. Era um ser muito magro, com orelhas muito grandes e caídas. Tinha pelos falhados pelo corpo, dentes para fora da boca e seu focinho lembrava muito o focinho de um porco. Ele saltava tentando sair do buraco, mas não conseguia, pois o buraco era bem profundo. Meu pai decidiu deixar aquilo ali a noite inteira, e de manhã ele disse que iria decidir como mataria aquilo. Quando o sol apareceu, meu pai pegou seu facão e foi pro galinheiro, e eu fui com ele. E chegando lá, nós ficamos sem entender nada. No lugar daquele demônio, agora tinha um senhor idoso, com barbas e cabelos ralos, muito magro e com aparência de doente. Estava nu e se tremendo de frio. Meu pai pegou uma corda e tirou aquele senhor daquele buraco. Ele perguntava o que ele estava fazendo ali. Ele então começou a chorar e explicou para o meu pai que era amaldiçoado, e ser aquela coisa era sua sina. E quando virava aquele bicho, não tinha consciência do que fazia, mas nunca quis fazer mal a ninguém. Meu pai então entrou na casa, pegou algumas roupas e deu àquele senhor, mas também disse que ele fosse embora daquela região, pois se o visse novamente, ele o mataria. O senhor agradeceu e prometeu que nunca mais se veriam. Ele foi embora, andando até perdermos ele de vista. Desde aquele dia, nada mais aconteceu. Um tempo depois, perguntei ao meu pai o que era aquele homem. Ele respondeu que aquilo tinha vários nomes: amaldiçoado, besta, fera, mas o mais conhecido era lobisomem. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.